Boa noite a todos. Hoje vamos apresentar nosso trabalho sobre método científico e pesquisas estatísticas. Agora eu vou falar quais são os integrantes do nosso grupo, que são Samara Silva, Maria Eduarda de Fátima, Sofia Vidal, Mila Rezende, Valesca Ferreira, Michele Fernandes, Isabela Pires, Eduardo Henrique, Ana Beatriz Tazak, eu, Henrique Pimentel e Yuri Forlani. A seguir, o nosso trabalho. Método científico. Método científico pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para um experimento. No caso do artigo estudado sobre obesidade infantil, foram seguidas 4 etapas: observação, questionamento, análise de resultados e conclusão. Grupo controle. É o grupo que não está exposto à variável cujo efeito está sendo testado. No caso do artigo, o grupo controle seria o resultado esperado pelo índice de massa corporal, para saber o peso ideal de acordo com a altura da pessoa. Podemos concluir com a leitura do artigo que existe uma grande diferença dos hábitos alimentares entre alunos de escolas públicas e privadas, principalmente levando em conta a menor prática de atividades físicas fora da escola e do maior consumo de alimentos fast food por parte dos alimentos de escolas públicas, levando em conta a diferença socioeconômica entre os grupos. Uma possível maneira de melhorar a metodologia utilizada na pesquisa seria a construção de um gráfico de pizza para representar a frequência das diversas variantes existentes no estudo. Desta maneira, seria mais fácil visualizar do que um gráfico em forma de tabela, já que temos uma divisão mais separada das amostras por cores diferentes. Além disso, haveria uma otimização da percepção das noções de proporção entre elas, uma vez que as amostras da escola pública em grande parte diferente das escolas particulares, tornando assim a compreensão mais didática. Primeiramente, nós calculamos as medidas de tendência central, ou seja, a moda, média e mediana. O resultado da média foi esse número que está aparecendo na tela, o resultado da mediana foi 1,67 e o resultado da moda foi 1,70. Posteriormente, calculamos as medidas de dispersão, ou seja, amplitude, variância e desvio padrão. O resultado da amplitude foi 0,36, o resultado da variância foi esse número que está aparecendo na tela, e o resultado do desvio padrão foi esse número que está aparecendo aí na tela. Esse é o gráfico que nós fizemos para representar as alturas de todos os alunos da nona D. E como podemos observar, as alturas que mais se destacaram foi 1,70, que está representada pela cor rosa, 1,60, que está representada pela cor ciano, e 1,65, que está representada pela cor verde. Decidimos escolher o gráfico de pizza porque esse modelo de gráfico torna mais fácil a visualização dos dados, afinal consegue dividir bem cada pedaço para uma determinada proporção. Assim, qualquer pessoa consegue dimensionar as quantidades referentes às categorias inseridas na tabela de origem. Estes são os gráficos que fizemos para representar os alunos da nona D separados entre sexo. Esse primeiro gráfico representa as alturas das meninas, onde a menor altura é 1,50 e a maior altura é 1,73. O segundo gráfico representa a altura dos meninos, onde a menor altura é 1,65 e a maior altura é 1,86. Decidimos escolher o gráfico de colunas porque ele é muito usado para comparar quantidades, e a sua disposição facilita bastante na compreensão dos dados apresentados. Eu vou falar um pouco sobre o valor P e a importância desse valor para a amostragem. Bem, é uma medida utilizada em estatística, que varia de 0 a 1 ou 0 a 100%, e representa a probabilidade da diferença de valores que foi detectada entre duas amostras ter ocorrido por acaso ou não. O marco percentual que define esse acaso é de 5%. Um valor P que é menor que 5% indica que tem uma probabilidade pequena de que a diferença observada entre os grupos seja o acaso, então se considera que a diferença seja significativa entre ambos os grupos. E o contrário para o valor P, quando é maior que 5%, indica que tem uma grande probabilidade de que a diferença observada entre os grupos seja o acaso. Então, se considera que não tem diferença significativa entre os grupos. Usando os valores que nós conseguimos no Forms, nós dividimos eles em 2 intervalos, separados por altura dos homens e altura das mulheres. Respectivamente,
nós usamos uma fórmula no Google Planilhas que permite descobrir o valor P de nossa amostra. Feito isso, nós descobrimos que nosso valor P é de aproximadamente 0,00002. Logo, nós podemos concluir que, como o nosso valor P é menor que 5% ou 5 centésimos, valor limite para os testes científicos, a diferença das alturas médias de homens e mulheres da nona D tem sim uma significância estatística e é de quase 100%. Muito obrigado pela atenção de todos e esse foi nosso trabalho.